Eu sou Mário Persona e essas são as respostas que eu dei aos que me perguntaram sobre a Bíblia. Quando alguém comenta alguma coisa nos meus vídeos, eu percebo que é um equívoco, né? Que a pessoa inocentemente cometeu um equívoco no entendimento ou discordou daquilo que eu falei no vídeo, mas de uma maneira não ruim, não é? Mas quando o cara manda um estudo, hoje eu bloqueio um assim, manda um estudo completo com grego, hebraico, e citando fontes e não sei o quê, contestando, né, o tema de um determinado vídeo, e no caso desse era a respeito de Mateus 24, eu aí bloqueio, porque tinha tanta má doutrina no estudo dele, que eu não vou permitir que alguém entre na minha sala, que o meu vídeo é a minha sala, né? É a minha sala de estar, onde eu convido pessoas, ele entre ali e comece a falar coisas contrárias à sã doutrina. A ideia de que um canal tem que ser democrático é totalmente falsa. Senão daqui a pouco vai descer um pai de santo lá e dar a opinião dele, depois vem um ateu e dá a opinião dele, e aí vem tudo, aí vira porta de banheiro público, né, onde cada um escreve a bobagem que quer. Então bloqueei ele, porque ele tinha um estudo todo rebuscado, falando que essa ideia de que Mateus 24 se refere aos judeus e não à igreja, e que a igreja vai passar sim pela grande tribulação, e blá, 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 blá. Então bloqueio. Bloque. Eu sei que muitos acham que isso é uma decisão radical, né, e meio mal educada, mas não, se você pensar bem, entrar um bêbado na sua sala e começar a falar bobagem, o que você faz? Você vai esperar ele contaminar toda a família e seus convidados e todo mundo? Não. Você vai pôr o cara para fora e fechar a porta, trancar a porta para ele não entrar mais. Então esse aí, aí você percebe de onde vem o erro, né? O erro de interpretação é como eu sempre gosto de dar o exemplo da camisa, né? Se você botar o primeiro botão errado na camisa, você vai chegar no último botão, a camisa vai ficar torta, vai faltar um botão, vai sobrar uma casa, a camisa vai ficar totalmente torta. Então, geralmente, você percebe que a pessoa pode ter todo um rebuscamento na sua explicação, mas ela esqueceu de um botão. Ela pulou um botão. E aí, tudo que vem depois, vem errado por falta daquele botão, que não ficou na casa correta. E esse capítulo aqui que nós estamos lendo agora, é interessante porque no versículo 14... de Mateus 24, 14, ele fala: e este evangelho do reino será pregado em todo o mundo em testemunho a todas as nações, então virá o fim. Bom, quem tiver um pouquinho mais de conhecimento da Bíblia e dos evangelhos, vai entender que o evangelho do reino foi pregado por João Batista, quando ele proclamava: é chegado o reino de Deus, e pelo próprio Senhor Jesus, né? Porque ele era o rei e estava aqui na terra, então realmente o reino de Deus tinha chegado aqui em mistério ainda, mas com o rei presente. Algumas versões ruins, tem um versículo que fala: o reino de Deus está dentro de vós. Se a sua Bíblia tem isso, eu nem me lembro qual é o versículo, mas se ela tem um versículo que fala que o reino de Deus está dentro de vós, risque e corrija. Não vai riscar a tela do seu computador, mas se for versão impressa, você risca e corrija, porque o correto é a versão que traz: e o reino de Deus está entre vós. Era o Senhor falando que, na realidade, ele era o reino, né? O reino presente, e o rei estava entre eles. Então o reino estava entre eles, mas nunca dentro deles. Nós sabemos que de dentro do homem não sai nada de bom, saem os adultérios, as mentiras, os crimes, é tudo isso que sai de dentro do homem.
Então o reino de Deus não está dentro do homem. O reino de Deus está entre os discípulos ali. Vamos descobrir qual é a passagem. Espera aí, eu já vou pesquisar aqui. Lucas 17, 20, obrigado. Lucas capítulo 17, versículo 20. Interrogado pelos fariseus sobre quando havia de vir o reino de Deus, respondeu-lhes e disse: o reino de Deus não vem com aparência exterior, nem dirão ei-lo aqui ou ei-lo ali, porque eis que o reino de Deus está entre vós. Naquele momento estava entre eles, porque o rei estava na terra. E outra versão, por exemplo, a versão atualizada, ela vai dizer porque o reino de Deus está dentro de vós. Está errado. Risca aí, não na tela do computador, na sua Bíblia escrita, impressa. Se nós formos para a versão brasileira, o reino de Deus está entre vós. A versão do Darby, no meio de vós. A versão da CNBB católica, no meio de vós. A versão Ave Maria católica, no meio de vós. Deixa eu ver aqui a nova versão internacional, entre vós. Eu não sei se tem aqui. Aqui, ó, Novo Testamento na linguagem de hoje. Essa é a pior versão que você pode usar, é o Novo Testamento na linguagem de hoje. É NTLH. Ninguém vai dizer, vejam, está aqui ou está ali, porque o reino de Deus está dentro de vós. De jeito nenhum. De jeito nenhum. Então, quando a pessoa botou um botão errado, ele vai aí perder de vista o entendimento, não é? Nós estamos no capítulo 24, e quando ele fala, então, no versículo 14, esse evangelho do reino será pregado em todo o mundo, em testemunho a todas as nações, e então virá o fim. E uma pessoa que seja boa observadora, ela vai ver que João Batista efetivamente pregou o evangelho do reino, quando ele dizia, arrependei-vos, porque é chegado o reino de Deus. O Senhor Jesus, no princípio do seu ministério, também pregou o evangelho do reino, e os discípulos, igualmente, no início do ministério do Senhor Jesus. Mas depois, quando vem a igreja, nós não vemos eles pregando o reino de Deus é chegado. Não, arrependei-vos. Eles não falam arrependei-vos, porque a mensagem de arrependimento era pregada a judeus. Porque o gentil podia falar assim, mas arrepender de quê? Né? Eles não tinham a lei, eles nunca foram criados na lei, então eles não sabiam exatamente o que era pecado, o que era errado, né? Mas o judeu sabia, o judeu abandonou a lei, o judeu abandonou os oráculos de Deus, então eles tinham muito que arrepender. O batismo de João Batista, lá no começo dos evangelhos, é um batismo de arrependimento. Ele pregava para judeus, não tinha gentios ali se arrependendo, né? Mas eram judeus que tinham que se arrepender. E depois que foram batizados, alguns que se juntaram aos cristãos precisaram ser batizados de novo, porque o batismo de João Batista, que muitas religiões usam como exemplo de como batizar e tudo mais, era um batismo judaico. Existia no judaísmo vários rituais de lavagem, e o batismo de João Batista era um desses. Mas depois, os que foram batizados por João Batista precisaram ser de novo batizados. Você encontra isso em Atos dos Apóstolos, um grupo de discípulos de João que se converte a Cristo e precisam ser novamente batizados em nome de Jesus. Mas aí um bom observador vai ver que quando o carcereiro se converte com a pregação de Paulo e Silas, eu acho, né? O que Paulo fala para ele? Arrependei-vos que é chegado? Não. Crê no Senhor Jesus e será salvo. Crê no Senhor Jesus e será salvo. Alguém até chamou minha atenção, falou assim, não, Mário, mas Paulo pregou o reino. Você deixou escapar aqui um versículo em Atos capítulo 20, onde Paulo fala que pregou o reino de Deus.
Aí nós vamos lá para Atos capítulo 20, no versículo 24. Mas em nada tenho a minha vida por preciosa, contanto que cumpra com alegria a minha carreira e o ministério que recebi do Senhor Jesus para dar testemunho do Evangelho do Reino de Deus, não, do Evangelho da graça de Deus. Ele especifica muito bem aqui, dar testemunho do Evangelho da graça de Deus. E agora, na verdade, sei que todos vós, por quem passei pregando o reino de Deus, não vereis mais o meu rosto. Bom, então, peraí, agora confundiu. Ele fala que ele dava testemunho do Evangelho da graça de Deus. Como é que ele pregava o reino de Deus? Porque pregar o reino de Deus é pregar o comportamento que é adequado ao reino. É pregar aquilo que o Senhor ensinou em Mateus 5, por exemplo. De todas as coisas que são compatíveis com o reino de Deus. Mas não é pregar tipo, arrependei-vos, não é pregar o evangelho do reino, as boas novas do reino. Porque as boas novas do reino era arrependei-vos que o reino de Deus está próximo. Mas as boas novas da graça é crer no Senhor Jesus. Cristo morreu, Cristo ressuscitou. Esse é o evangelho da graça. Então, Paulo, quando passou pregando o reino de Deus, ele passou pregando o comportamento que é adequado ao reino de Deus. Mas no versículo anterior, ele deixa muito claro que o testemunho que ele dava era do Evangelho da graça de Deus, em Atos 20 e 24. Então, isso aí fecha, né? Fecha a questão desse que retrucou, né? Que Paulo pregava o Evangelho do Reino. Não, Paulo não pregava o Evangelho do Reino. Paulo pregou o reino, que era a conduta adequada àqueles que fazem parte da esfera do reino. A esfera do reino é a esfera de todos os que se submetem aos comandos, aos desígnios do rei que está no céu, e essa esfera está hoje na terra em mistério. Mas então, como eu estava dizendo, a falta de um botão na camisa causa toda essa confusão. Então, uma pessoa que tem pouco conhecimento da palavra de Deus, ele vai chegar em Mateus 24 e vai falar assim, não, mas aqui é para a igreja isso aqui, não tem nada a ver dizer que é para Israel, etc e tal. Bom, se a pessoa lê direito, né, para quem sabe ler, um ponto é letra. Aqui no versículo 14 de Mateus 24 fala, e este evangelho do reino será pregado. Será pregado, por quê? Porque ele está falando de um tempo futuro aqui. Será pregado em todo o mundo, em testemunho a todas as nações, e então virá o fim. Então, esse é o contexto do que está sendo falado em Mateus 24. Não tem nada a ver com a igreja não aparece aqui, como nós vamos ver depois em outros versículos aqui, que é tudo ligado a Israel. Tudo condicionado ao povo terreno de Deus. Nada a ver com a igreja que só iria surgir em Atos dos Apóstolos, quando o Espírito Santo desceu e aí ele batizou em um corpo todo aquele grupo de cristãos que estavam reunidos ali em Atos 2, formando assim a igreja. É a primeira vez que a igreja aparece na Bíblia, com exceção de duas passagens assim por alto, né? Quando o Senhor fala em Mateus 16, edificarei sobre esta pedra, que era a declaração de Pedro, edificarei a minha igreja. O verbo está no futuro, dizendo que a igreja não existia ali. Ele iria edificar no futuro a igreja, futuro em relação àquele momento. E depois em Mateus 18, quando ele fala ali todo o contexto do que fazer quando um irmão pecasse contra outro, aí tinha que chamar outro, aí tentar discutir, resolver entre eles, se não resolvesse entre eles, levar-se então à igreja de Deus. Porque onde estiverem 2 ou 3 reunidos, aí estou eu no meio deles. Muitos pegam essa passagem e falam assim, mas espera aí, se eram já 2 ou 3 discutindo a questão,
Então já era a igreja. Não, não era, porque eles iam levar o assunto à igreja. Porque a igreja era uma reunião oficial, vamos dizer assim, né? Em que o Senhor estava no meio, a autoridade do Senhor estaria no meio. E isso seria futuro também, porque, como fala em Mateus 16, o Senhor iria ainda edificar a igreja. E depois, quando a gente vai estudando as cartas, as epístolas, nós entendemos essa questão de se levar um assunto à igreja, quando o assunto precisa ser decidido debaixo da autoridade do Senhor que Ele colocou na igreja local, na igreja reunida localmente em uma cidade. Visite respondi.com.br. Também 3minutos.net. Baixe os e-books ou adquira os livros.